Vamos fazer a leitura desse texto, Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 20 até o versículo 24. Ouça com atenção, com fé, é a palavra de Deus, e ela nos diz assim: E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. O Senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e sua mulher. Então o Senhor Deus disse: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso, o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden, e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Vamos nesse momento ao Senhor, em oração, pedindo que Ele possa, por meio da sua palavra, que nesse momento foi lida, falar ao nosso coração e assim nos ensinar mais a respeito de Cristo, do Evangelho e da salvação. Oremos. Senhor nosso Deus, Deus bendito, Deus santo, nós te louvamos, Pai, pela tua palavra. Te louvamos porque nós lemos agora a tua palavra e nós temos o privilégio, ó Senhor Deus, de ouvir ela sendo explicada e aplicada ao nosso coração. Te pedimos, ó Deus, que os nossos corações estejam atentos à tua voz e que o Senhor, por graça, fale ao nosso coração. Que o Senhor nos dê entendimento, capacitação e que o teu Santo Espírito, Senhor Deus, possa falar conosco e desvendar, Senhor Deus, a tua graça, mesmo no contexto do pecado. Que nós possamos enxergar a tua graça em Cristo e na redenção. Essa é a nossa oração que fazemos em nome dele. Amém. Irmãos, nós temos desenvolvido as nossas reflexões no livro de Gênesis e através delas nós temos percebido os atos poderosos de Deus na sua criação. Nós temos visto como Deus, pelo poder da sua palavra, Ele criou os céus e a terra, e não só isso, Ele também organizou os céus e a terra para que os céus e a terra pudessem ser o local da sua habitação, o local onde ele seria adorado, onde ele seria servido e onde ele estaria com o homem, especialmente no jardim. Nós vemos isso sendo desenvolvido especialmente no capítulo 2, quando nós observamos a criação do homem e da mulher com um foco especial, e nós vimos também a criação do jardim, esse local onde o homem e a mulher deveriam desenvolver a sua própria família, desenvolver os seus trabalhos e também desenvolver a sua adoração, o seu serviço a Deus. Nesse contexto, nós vimos como Deus estabeleceu uma aliança com o homem, como Deus escolheu se relacionar com o homem, além da relação natural que havia entre Criador e criatura. Nós vimos que nessa aliança Deus havia dado uma ordem específica e especial. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus havia feito uma aliança com Adão e Deus escolheu não só ser o criador de Adão, mas também ser o seu Deus, o seu Senhor. E ele fez isso através de uma aliança. E Adão sabia muito bem os termos dessa aliança. Adão sabia o que ele poderia fazer, o que ele deveria fazer e também aquilo que ele não deveria fazer. Nós vimos, porém, já no início do capítulo 3, que a história muito bonita do capítulo 2 muda radicalmente. No capítulo 2 nós temos um homem perfeito com uma mulher perfeita, que perfeitos no sentido de serem santos, de serem justos. Nós temos um jardim, uma casa perfeita. Nós temos tudo que o homem precisava. Nós temos um trabalho adequado, agradável. Nós temos um Deus para adorar e para servir. Contudo, no capítulo 3 as coisas mudam radicalmente com a entrada de um novo personagem, a serpente. E através dos seus enganos, a mulher come do fruto, dá ao seu marido e eles comem. E nós vimos como aquele casal caiu da inocência para o pecado.
como aquele casal caiu do estado de justiça diante de Deus para o estado de pecado e de corrupção diante de Deus. Depois disso, ao longo do capítulo 3, nós vimos como foi necessário que Deus julgasse e condenasse o homem e a mulher por causa dos seus pecados. Mas nós vimos também que nesse contexto de julgamento e de maldição, consequências naturais do pecado, Deus demonstrou a sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia, ao prometer que eles seriam sustentados, que o casamento permaneceria, que eles teriam filhos e especialmente que através do casamento e através dos filhos viria um descendente que seria o responsável por destruir Satanás, esmagar a sua cabeça e salvar o homem dos efeitos malignos da queda. Em outras palavras, Deus prometeu provisão, preservação e especialmente Deus prometeu um redentor. Hoje nós lemos o final desse capítulo. Hoje nós lemos a conclusão desse ato trágico que é contado no capítulo 3. Os versículos de 20 a 24 narram um momento em que o homem é expulso do jardim. E nós vamos observar através dessa passagem que mesmo quando o homem é expulso do jardim, ainda assim nós podemos observar a graça e a bondade de Deus. Nós vimos a bondade e graça de Deus no juízo, nas maldições do pacto. Hoje nós veremos a graça de Deus no contexto do juízo. Hoje nós veremos que no juízo sobre o homem, Deus demonstra a sua graça, cobrindo os seus pecados e disciplinando o homem. Em outras palavras, nós veremos que Deus demonstra a sua graça de duas formas nas nossas vidas, nas vidas de pecadores como nós. Deus cobre os nossos pecados e Deus nos trata, Ele nos disciplina. Vamos então observar como Deus cobre os nossos pecados. Observe que depois de anunciar as maldições sobre a serpente, sobre a mulher e sobre o homem, então a narrativa cede o lugar para Adão. Pela primeira vez depois das sentenças, Adão irá falar. E observe que no versículo 20 nós temos Adão falando, ou o lugar de Adão para se pronunciar. E seu pronunciamento vem através dos seus atos quando ele dá nome à sua esposa. Veja, Gênesis 3:20 nos diz assim: e o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres viventes. E aqui, irmãos, nós começamos a observar que essa é a primeira vez que Adão age ou fala, se pronuncia depois dos pecados e depois, não do pecado melhor, mas depois do pronunciamento de Deus sobre ele. Deus havia derramado a sua maldição sobre a serpente, sobre a mulher e sobre o homem. Deus disse ao mesmo Adão: você agora terá que trabalhar muito com suor para colher o fruto. A terra vai ser amaldiçoada por sua causa, ela vai produzir espinhos e você vai sofrer a partir de agora. Mas observe que na atitude de Adão de dar nome à sua esposa, nós começamos a perceber que Adão enxerga a graça nos atos de Deus. Nós vimos nos versículos de 7 a 13 do capítulo 3 que o pecado resulta em vergonha, que o pecado resulta em medo, em inimizade. Nós vimos como Adão se escondeu de Deus, nós vimos como Adão fugiu de Deus, como Adão não queria falar com Deus, não queria se achegar a Deus. Nós vimos como a comunhão entre homem e o Senhor foi quebrada, de maneira que Adão não podia se aproximar do Senhor, pelo contrário, ele tinha medo, ele tinha vergonha, porque agora ele era culpado. Mas quando nós lemos o versículo 20, irmãos, parece que algo muda no coração de Adão ou na percepção de Adão. No contexto de morte, do pecado, Adão começa a falar de vida. Observe, nós acabamos de mencionar que o pecado do homem levaria ele inevitavelmente para a morte. Esse era o mandamento. Deus havia dito: no dia em que você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você morrerá. Mas Deus, o mesmo Deus que prometeu a morte, também havia acabado de anunciar vida, quando ele disse que a mulher seria mãe de filhos e que através da mulher viria o filho prometido, o Redentor, que esmagaria a cabeça da serpente.
Não parece ser por acaso, irmãos, que logo em seguida Deus, melhor dizendo, o homem dá nome à sua mulher e escolhe justamente o nome de Eva para ser o nome da sua esposa. A razão disso é que a palavra Eva o nome Eva vem da raiz da palavra vida no texto original no hebraico no qual foi escrito o idioma no qual foi escrito o Antigo Testamento. Desta forma nós percebemos que ao dar nome à sua mulher, Adão começa a apresentar a sua esperança de vida no contexto da morte. O versículo 16 nos diz que o Senhor falou à mulher e disse: eu aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez, e com dor você dará à luz filhos. Mas observe que mesmo no contexto da dor, e muitas vezes nós nos apegamos à dor, Deus promete filhos à mulher. E dentre esses filhos, em Gênesis 3,15, Deus promete um descendente que seria responsável por destruir Satanás e as suas obras e desfazer aquilo que Satanás fez quando quebrou ou quando levou o homem a quebrar a aliança. Adão crê na promessa. Adão consegue enxergar vida no contexto da morte aqui. Ele crê que, de fato, mesmo a promessa sendo a promessa de morte, a sua esposa seria mãe de filhos, como Deus disse. Ele crê que a consequência do seu pecado, sim, é a morte, mas que a sua esposa seria mãe de filhos, ou seja, que a vida continuaria ainda nesse mundo. Adão parece crer especialmente que através da sua esposa, Deus enviaria um descendente que seria responsável por destruir a sentença de morte que havia contra ele mesmo. Adão creu. Aquele que quebrou a aliança, aquele que pecou contra o Senhor, aquele que era digno de morte, digno de condenação eterna, finalmente enxerga esperança e vida para o seu pecado. O casal que preferiu ouvir a serpente e não a palavra de Deus, o casal que ignorou a bondade de Deus e preferiu o mal do pecado, o casal que caiu da inocência para a iniquidade, agora tem esperança. Agora houve a promessa do Evangelho, houve a promessa de vida e de um descendente que traria vida, e eles creem. Não é sem razão que no versículo 21, o texto nos diz que Deus fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e a sua mulher. Nós temos uma sequência aqui no texto. Deus promete a eles a salvação por meio de um descendente que traria a vida no contexto da morte. Em outras palavras, a semente do Evangelho é plantada ali para Adão e a sua mulher. Logo em seguida, Adão nomeia a sua mulher e chama ela de vida, afirmando claramente que ele crê na promessa de vida no contexto da morte. E no versículo 21, então, eles são cobertos. E que nós devemos lembrar da imagem dessa cobertura quando nós olhamos o início do capítulo 3. Nós vimos que quando o homem pecou, a primeira atitude dele e da sua mulher, além de se esconder, foi costurar com folhas de figueira coberturas para a sua própria nudez. No capítulo 2 ainda, eles estavam nus e não se envergonhavam, porque não havia pecado, não havia o que esconder, não havia de que se envergonhar. Mas agora, a partir do capítulo 3, a realidade é muito diferente. Eles se envergonham, eles têm pecados e eles precisam se cobrir. E eles tentam fazer isso, eles tentam cobrir seus próprios pecados, eles tentam cobrir as suas próprias vergonhas. Mas nós vimos que isso é inútil. Nós vimos que é inútil tentar cobrir os pecados com as nossas próprias mãos, diante de um Deus que é justo e santo. Diante dessa realidade, ou seja, diante da impossibilidade do homem de cobrir suas próprias vergonhas, seu próprio pecado, cobrir a sua própria culpa, Deus mesmo prepara vestes para o homem e para a mulher. E aqui o gesto de Deus comunica uma verdade gloriosa, porque Deus não usa o mesmo material que o homem e a mulher utilizaram. Enquanto o homem e a mulher utilizam folhas de figueira para fazerem suas roupas, Deus utiliza a pele de um animal. E aqui, irmãos, nós devemos lembrar, não havia lojas de peles naqueles dias. Não havia
feiras onde eles pudessem comprar peles de animais para fazer roupa. Um animal precisou ser morto, sacrificado, para que Deus fizesse roupas para cobrir a culpa e a vergonha do homem e da mulher. E nas atitudes de Deus aqui, uma verdade maravilhosa é nos ensinada. É necessário o derramamento de sangue para que o pecado seja coberto. Foi necessário que um animal fosse morto para que os pecados do homem e da mulher fossem cobertos, ou a imagem do pecado, o símbolo do pecado deles, a nudez. E aqui nós percebemos, irmãos, que não há possibilidade de cobrir as nossas vergonhas, cobrir os nossos pecados, sem que sangue seja derramado. E aqui, irmãos, nós começamos a perceber que o primeiro desenvolvimento da profecia de Gênesis 3,15 vem apenas alguns versículos depois. Em Gênesis 3,15, Deus promete que vai vir um descendente, que vai esmagar a cabeça da serpente. Mas ele nos lembra que esse descendente vai ter o seu calcanhar ferido. Em outras palavras, ele vai sofrer e ele vai precisar derramar sangue. E logo em seguida, no versículo 21, nós somos ensinados que o animal precisou derramar o seu próprio sangue para que o pecado, para que a vergonha do homem e da mulher fosse cobertos, para que a nudez, o símbolo desse pecado, fosse coberta. Aqui nós percebemos que o golpe do calcanhar do descendente prometido ganha mais detalhes. A morte de um animal para cobrir o homem e a mulher é uma sombra daquilo que aconteceria com o descendente da mulher. É uma imagem muito clara dos sofrimentos que aguardariam o descendente da mulher que viria para derramar o seu próprio sangue para cobrir os nossos pecados. Assim como aquele animal morreu para cobrir os pecados, ou para cobrir o símbolo do pecado do homem e da mulher, Jesus Cristo é retratado nas Escrituras como o Cordeiro de Deus, que foi morto, que derramou o seu sangue na cruz do Calvário, que derramou o seu sangue para cobrir as nossas vergonhas, de forma que nós temos a imagem das Escrituras muito clara, nos ensinando em 1 Pedro que é o amor de Deus que cobre multidão de pecados. Nós vimos isso. 1 Pedro 4,8, o texto nos diz que o amor é que cobre multidão de pecados. E o amor de Deus claramente é demonstrado quando o seu Filho vem ao mundo para derramar o seu sangue, para providenciar coberturas para nós. Você pode abrir sua Bíblia agora em Apocalipse capítulo 7, versículo 9, e você verá que as vestes ocupam um papel muito importante na redenção. Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Livro de Apocalipse capítulo 7, versículo 9. O texto nos diz assim: Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos. O versículo 14, ainda de Apocalipse 7, nos diz o seguinte: Estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Veja, irmãos, como as vestes são um retrato muito importante na redenção, desde Gênesis 3 até o último livro da Bíblia, em Apocalipse. Nós observamos que em Gênesis 3 o homem não podia providenciar roupas para si, vestes para si, mas Deus providenciou as roupas necessárias para cobrir o homem através do derramamento de sangue. João então vê um povo escolhido de todas as nações, de todos os povos, com vestes brancas, porque essas vestes foram lavadas no sangue do Cordeiro de Deus. Jesus Cristo derramou seu sangue para que nós fôssemos vestidos com as roupas brancas da sua salvação. Jesus Cristo derramou seu sangue para que as nossas vestes sujas fossem purificadas.
Uma imagem muito clara das vestes é aquela também que nós encontramos nos evangelhos, em Mateus, em Marcos, por exemplo, quando nós ouvimos que Jesus Cristo foi despido e as suas vestes foram sorteadas para ver com quem elas ficariam. E que nós percebemos que o próprio Cristo Jesus foi despido. O próprio Senhor Jesus Cristo ficou sem roupas para que nós, nus em nossos pecados, pudéssemos ser cobertos pelo Senhor Jesus. Nas palavras de William Hendrickson, ele fala da redenção de Apocalipse, ele diz o seguinte: por meio do sangue vermelho de Cristo, os eleitos se tornaram brancos. Através da fé de Cristo, através da fé em Cristo, nós somos purificados. Através da fé no sangue de Cristo, nós temos cobertura para o nosso pecado. A nossa culpa pode ser aplacada, a nossa vergonha pode ser aplacada, porque em Cristo Jesus nós somos purificados, cobertos, vestidos. Jesus recebeu a maldição dos nossos pecados. Ele mesmo foi despido, ele mesmo foi morto. O seu próprio sangue foi derramado para que nós pudéssemos encontrar roupas brancas, puras, purificados no seu sangue. E aqui nós temos um alvejante muito superior a qualquer outro que nós podemos utilizar em nossas casas. O sangue vermelho de Cristo é capaz de nos purificar. O sangue vermelho de Cristo é capaz de nos vestir. E nele nós somos vestidos. E aqui nós observamos que Adão demonstra a sua esperança e a sua fé na promessa. E logo após isso ele é coberto. Logo após isso ele é coberto, os seus pecados são cobertos através do sangue derramado. Quando nós cremos em Cristo Jesus, quando nós cremos na promessa do Redentor, da salvação nele, os nossos pecados são cobertos e nós somos purificados. Deus demonstra a sua graça em meio ao seu julgamento, cobrindo os nossos pecados. E no segundo momento, agora, o texto nos mostra que Deus mostra a sua graça também ao nos disciplinar. Veja que nós devemos lembrar que nós estamos no contexto do juízo contra o pecado aqui. E o que Deus irá falar então no versículo 22 nos revela um pouco do tamanho do pecado, da gravidade do pecado, ao mesmo tempo que nos mostra a graça superabundante de Deus. Veja, versículos 22 e 23 de Gênesis 3. Então o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual havia sido tomado. Veja as palavras de Deus, veja o que Deus afirma, veja o que Deus diz. Ele diz: o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. E aqui, irmãos, nós temos mais uma vez aquelas passagens onde Deus fala sobre si mesmo no plural. E se nós lembrarmos do contexto das últimas vezes que isso aconteceu, quando ele disse: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, e assim por diante, nós podemos imaginar que Deus está falando de si mesmo, da própria Trindade, está falando do conselho da Trindade, quando ele diz: o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. E aqui nós temos um texto um pouco difícil de se entender, não é? Afinal de contas, o Satanás havia prometido isso. Satanás havia dito para a mulher: se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus sabe que vocês se tornarão conhecedores do bem e do mal. E quando Deus admite que o homem se tornou conhecedor do bem e do mal, parece que Satanás estava falando a verdade, ou parece que de fato Satanás tinha razão no que ele estava dizendo. De fato, esse texto apresenta uma dificuldade para nós, mas não uma dificuldade tão difícil de ser resolvida. Alguns vão tentar explicar esse texto afirmando que Deus estava sendo irônico aqui, como se Deus estivesse olhando para o homem e a mulher e dizendo: de fato, eles se tornaram como nós agora, finalmente. Mas eu creio que a melhor explicação não é entender uma ironia de Deus, até porque não existe nenhum outro traço no texto que justifique
a compreensão de uma palavra irônica de Deus aqui. O que eu creio, irmãos, é que nós precisamos voltar para o versículo 5 de Gênesis 3, para observar o que a serpente disse exatamente e o que aconteceu. Veja em Gênesis 3, 5, que a serpente diz assim: porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. E aqui, irmãos, nós temos algumas verdades ou meias verdades que Satanás contou. Satanás disse que os olhos dele seriam abertos, e de fato foram abertos. O versículo 7 de Gênesis 3 nos diz isso, que quando eles pecaram, os olhos deles foram abertos. Mas como nos alerta Herman Bavinck, os olhos de fato foram abertos, mas num sentido muito diferente daquilo que o tentador havia prometido. Quando a serpente prometeu que os olhos do homem e da mulher seriam abertos, ele faz essa promessa num contexto muito positivo. Ele apresenta a abertura dos olhos como algo bom. Ele diz: olha, vocês serão como Deus, os olhos de vocês serão abertos, vocês serão conhecedores do bem e do mal. E nós podemos observar ao longo do capítulo 3 que não é isso que acontece. Os olhos são abertos, sim. Eles se tornam conhecedores do bem e do mal, sim. Mas não da forma que a serpente prometeu. A serpente fez Deus alguém egoísta, mau, que quer reprimir o homem, que quer reprimir a liberdade do homem. Mas isso não é o que acontece aqui. Como Calvino afirma muito bem, não contente com a sua condição, o homem tentou subir, ascender mais alto do que era permitido. O homem passa a ser conhecedor do bem e do mal, mas isso não é bom, porque agora o homem, para conhecer o mal, ele precisa se contaminar com o mal. Em outras palavras, sim, o homem se tornou conhecedor do bem e do mal, mas porque agora ele se contaminou com o próprio mal. O homem já conhecia o bem, ele havia sido feito justo, à imagem e semelhança de Deus. Ele não conhecia o mal até aqui, mas agora ele conhece, porque ele se contaminou com o mal. Como uma criança que queria brincar na lama para saber como é, o homem precisou entrar na lama do pecado para saber o que significava o mal. Alguns comentaristas dizem que o conhecimento do bem e do mal que o homem obtém aqui entrando no mal é tão distante da verdadeira semelhança de Deus quanto a liberdade imaginária de um pecador está da verdadeira liberdade da vida com Deus. Assim como um pecador que imagina estar livre porque estar livre para cometer seus pecados está enganado, assim também o homem e a mulher estavam enganados quando pensavam que eram conhecedores do bem e do mal, quando na verdade o que eles haviam feito era se contaminar com o mal. Deus é conhecedor do bem e do mal, não da mesma forma que o homem. Deus não se contamina com o mal. Pelo contrário, a nossa confissão de fé nos ensina que Ele não é o autor do pecado, nem pode se contaminar com o pecado. Deus não é influenciado pelo pecado do homem. Deus não é afetado pelo pecado do homem. Deus é o bem perfeito. Ele pode conhecer o mal e não ser contaminado pelo mal, porque a sua essência é perfeita, é pura, é santa. Não foi isso que aconteceu com o homem. O homem conheceu o pecado porque ele se contaminou, ele se sujou, ele se corrompeu com o pecado. No fim das contas, Satanás, a serpente, mentiu. O homem caiu em pecado, o mal passou a fazer parte da sua vida, do seu ser, e agora o homem está constatando essa verdade a partir das palavras do próprio Deus. Sim, ele se tornou como Deus, conhecedor do bem e do mal, mas isso não significava um benefício para o homem, pelo contrário. Essa era a maior tragédia da história do homem. Agora que a semente do mal adentrou o seu coração, adentrou a sua natureza, ele já não pode mais comer da árvore da vida. E aqui nós começamos a perceber como ter conhecimento do bem e do mal não significava uma ascensão, mas sim uma queda. O homem agora não pode mais comer da outra árvore que é mencionada. E os irmãos vão lembrar que no capítulo 2, o texto nos diz que Deus criou um jardim com muitas árvores disponíveis para o homem. E ele destaca duas árvores em específico. A primeira árvore, a árvore da vida, que é novamente mencionada aqui.
E a segunda árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, que estava no meio do jardim. E aqui a árvore da vida não era proibida ao homem, pelo contrário, só havia uma única árvore que era proibida ao homem, que era justamente a árvore do conhecimento do bem e do mal. Em outras palavras, o homem poderia se alimentar de todas as árvores do jardim, inclusive da árvore da vida. Mas agora até essa árvore é proibida a ele. E aqui, irmãos, nós precisamos compreender ou corrigir uma interpretação que muitas vezes é comum entre as igrejas, né? De que a árvore da vida era uma espécie de árvore mágica que daria vida eterna caso Adão comesse, como se o fruto da árvore fosse poderoso para dar salvação e vida eterna ao homem. Não parece ser esse o ponto do texto bíblico, porque o homem poderia comer dessa árvore antes de cometer o pecado. Além disso, se a gente acredita que essa árvore era uma árvore mágica, a gente tem algumas perguntas difíceis de responder, como por exemplo, se ela dava vida eterna para o homem, se Adão comesse ela antes do pecado e depois pecasse, será que ele viveria eternamente no pecado, ou será que era impossível pecar depois que ele comesse do fruto da árvore da vida? São perguntas difíceis de serem respondidas se a gente acredita que essa árvore tinha um poder mágico. Não parece esse o princípio do texto. O que na verdade parece ser o papel da árvore da vida é um papel muito claro de símbolo da vida que o homem tinha com Deus e da vida que ele teria com Deus por meio da obediência. Em outras palavras, a árvore da vida não era uma árvore com poderes mágicos, mas um símbolo, um sacramento muito claro da vida, da comunhão que o homem possuía com Deus e que ele possuiria ainda mais através da obediência. Mas nós devemos lembrar que o pecado trouxe como consequência a morte. E agora a morte já não combina mais. A vida do homem na morte já não combina mais com a comunhão de vida que foi prometida por Deus e que foi expressa na árvore da vida. E é justamente por causa disso que ele já não pode mais comer dessa árvore. O homem não pode mais comer do fruto da árvore da vida, porque agora ele já não possui a mesma comunhão que ele possuía com Deus antes. Agora ele se tornou um pecador. Agora ele está debaixo da maldição do pecado, da maldição da morte, e ele já não é digno de se aproximar dessa árvore. De tal forma que Deus expulsa o homem do jardim e coloca todo o impedimento para que o homem não pudesse acessar essa árvore e comer dela. O princípio que está sendo ensinado aqui, irmãos, é um princípio que o livro de Isaías, o livro do profeta Isaías nos ensina muito bem. Os nossos pecados provocam separação entre nós e Deus. Esse princípio é descrito muito bem no livro de Isaías, no capítulo 59, quando Deus fala com o seu próprio povo, nos versículos 1 e 2 do capítulo 59, quando diz assim: as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. E veja, Deus estava falando com o seu próprio povo aqui. Deus está dizendo que quando o seu povo peca contra ele, naturalmente o que acontece é separação. E o que nós vemos em Gênesis 3 é um exemplo disso, muito claro, na prática. O homem tinha comunhão com Deus, ele pecou, e a consequência desse pecado é a separação de Deus e da vida prometida por Deus. É a quebra da comunhão com Deus e a quebra da comunhão com a própria vida, que residia em Deus, que estava em Deus. O homem não pode mais provar da árvore que simbolizava uma comunhão perfeita, uma vida perfeita. Agora ele está contaminado e por causa disso, por causa da sua contaminação, essa árvore só pode lhe fazer mal. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia agora no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, para que você observe um paralelo muito semelhante no Novo Testamento desse princípio de afastamento da comunhão. Em 1 Coríntios, capítulo 11, nós vamos ler a partir do versículo 27. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 27.
Assim diz a palavra do Senhor. 1 Coríntios 11, a partir do versículo 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Aqui vejamos como há um paralelo interessante agora entre a vida de Adão e a sua separação da árvore da vida, com a separação que Paulo ensina com relação à mesa do Senhor, com relação à ceia do Senhor. E há uma semelhança muito clara por algumas razões. Primeiro, porque da mesma forma como a árvore da vida simbolizava comunhão e a vida que eles possuíam com Deus, a mesa do Senhor com o pão e o vinho simbolizam também a vida que nós temos em Cristo Jesus, a comunhão que nós temos em Cristo Jesus. Da mesma forma que nós temos um sacramento no Antigo Testamento, nós temos um sacramento no Novo Testamento, símbolos claros da vida e da comunhão que nós temos com Deus. E da mesma forma que Adão foi retirado desse sacramento por causa do seu pecado, Paulo ensina que é necessário que aqueles que não tomam dignamente a mesa do Senhor sejam separados desse símbolo claro da comunhão e da vida com Deus. O seu pecado, o pecado de Adão, faz separação entre ele e Deus. O nosso pecado faz separação entre nós e Deus. De modo que na disciplina de Deus, no caso de Adão, na expulsão do jardim, nós podemos ver o peso do pecado que nos separa do Criador, que nos separa do Deus que nos salvou e que nos redimiu. Quando nós somos separados da comunhão de Deus, é por causa do pecado que separa nós do Senhor. Isso fica claro, isso deve nos fazer temer e tremer diante do Senhor. Mas eu gostaria que você também observasse que nessa disciplina, tanto na disciplina do jardim, quanto também nas disciplinas que nós podemos observar hoje em nossos dias, que seguem o mesmo princípio, além do juízo, nós temos a graça de Deus. E aqui nós podemos perguntar, como nós podemos ver a graça de Deus quando nós somos separados da sua presença, ou desses símbolos da sua presença? Observe que Deus tira o homem do jardim e tira dele a árvore da vida para impedir que ele entre num estado ainda mais grave ao comer desse fruto. Deus sabe que comer desse símbolo da vida, estando em pecado, seria grave para o homem, e por isso Deus afasta o homem do pecado. Deus, por sua graça, afasta o homem da vida para que ele não coma o fruto da vida, estando debaixo do poder da morte. Ou seja, a disciplina do Senhor vem para o bem de Adão e para o bem da sua mulher. Eles não poderiam mais ter acesso, e isso faria mal inclusive a eles. Quando nós, irmãos, somos afastados da comunhão do Senhor, nós devemos compreender que isso serve para que a nossa situação não se torne ainda pior diante de Deus. Paulo nos diz que aqueles que comem e bebem indignamente da mesa do Senhor, comem e bebem maldição para si mesmos. Por isso a disciplina a disciplina do afastamento da comunhão não serve para destruir o irmão, mas para livrá-lo e poupá-lo de males ainda piores. Por graça de Deus. Deus livra na disciplina, Deus salva na disciplina. De modo que ainda na disciplina Deus diz no versículo 23 de Gênesis 3, que o homem é lançado para fora do jardim para cultivar a terra, para trabalhar a terra da qual ele havia sido tomado. E aqui observe que a disciplina de Deus não tira do homem o trabalho, como nós vimos. Ele vai continuar trabalhando, agora o trabalho difícil, um trabalho doloroso, mas ele vai continuar exercendo o seu trabalho, e isso para a glória de Deus. Em outras palavras, nós vemos mais uma vez a graça do Senhor aqui. O homem está sendo disciplinado, está sendo tratado
e Deus dá a graça do trabalho e do serviço para ele. De forma que no versículo 24 nós temos mais detalhes dessa expulsão. Veja, e depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Aqui o princípio é o mesmo. Deus está separando o homem do acesso do símbolo da vida. E ele coloca querubins, e ele coloca uma espada flamejante que protege o caminho da árvore da vida da presença do homem. E é interessante perceber, irmãos, que essa imagem, a imagem dos querubins, em toda a Escritura Sagrada, permanecem como uma imagem de separação entre Deus e o homem pecador. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 25 e observe que a imagem de querubins separando Deus do pecado e do homem pecador permanece ao longo das Escrituras. Êxodo capítulo 25, nós vamos ler os versículos de 18 a 20. Êxodo 25, 18 a 20, diz assim a palavra de Deus. Faça 2 querubins, e aqui nós devemos lembrar, nós estamos falando aqui na construção do tabernáculo, e aqui nós temos 2 querubins sobre a Arca da Aliança. Veja, faça 2 querubins de ouro batido nas 2 extremidades do propiciatório, a tampa da Arca da Aliança. Um querubim deve ficar numa extremidade e o outro na outra extremidade. Faça os querubins nas 2 extremidades de modo que formem uma só peça com o propiciatório. Os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas a tampa da arca. Eles estarão de frente, um para o outro, olhando para o propiciatório. A Arca da Aliança, irmãos, nós devemos lembrar, era um símbolo da presença de Deus. E esse símbolo da presença de Deus precisava ser guardado por 2 querubins. Um na extremidade, o outro na outra, servindo como símbolos claros de que o homem não poderia ter acesso à presença de Deus. Esse mesmo símbolo, de forma muito clara, está presente também nas cortinas que faziam separação entre o santo lugar e o santo dos santos no templo. Inclusive nós temos 2 cortinas, separando esses lugares, o santo lugar do santo dos santos, quanto também do lugar externo para o santo lugar. E veja que em Êxodo 26, versículo 1, o tabernáculo, então, que tem 10 cortinas, Moisés ensina, faça as cortinas com querubins. E aqui, irmãos, mais uma vez nós temos os querubins na cortina como um símbolo claro de separação da presença de Deus. O Santo dos Santos, guardado por cortinas com querubins, é um símbolo claro de que ninguém pode entrar na presença de Deus. Assim como o homem não podia entrar no jardim, assim como o homem não podia ter acesso à árvore da vida. Deus colocou querubins para proteger a sua presença, para proteger a árvore da vida, para o bem do homem e também para a punição do homem, porque os pecados provocam separação entre nós e Deus. A grande maravilha, irmãos, de apreciar a palavra de Deus como um todo é perceber que em Cristo Jesus nós temos acesso novamente à presença de Deus. Eu gostaria que você abrisse mais uma vez a sua Bíblia em Mateus capítulo 27 e você observasse o que acontece aqui. Mateus 27, versículos 50 e 51. Assim diz a palavra do Senhor. Mateus 27, versículo 50. Jesus, na cruz, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Na cruz do Calvário, o véu, as cortinas nas quais os querubins estavam desenhados como uma representação clara da separação entre o homem e Deus,
foi partido. O véu foi rasgado, as cortinas foram rasgadas, o símbolo da separação entre o homem e Deus caiu. O véu do templo de alto a baixo se rasgou. E aqui há uma imagem clara que o evangelista quer passar para nós. Em Cristo Jesus, na sua morte, a separação entre homem e Deus se acabou. A separação entre homem e Deus em Cristo Jesus foi rasgada de alto a baixo, mediante a morte do Senhor Jesus Cristo. Nós fomos reconciliados com Deus, nós temos livre acesso, de forma que a palavra de Deus nos diz que nós podemos ir até o Senhor com ousadia. O mesmo Deus que separou o homem do jardim, que colocou querubins no jardim, que colocou uma espada que se revolvia no jardim para separar o homem dele, é o mesmo Deus que providenciou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados, para que nós tivéssemos acesso por um novo e vivo caminho ao Pai. Por meio de Cristo Jesus, nós temos acesso novamente à presença de Deus. E por último, no último texto que nós iremos abrir nesse momento, eu quero que você abra sua Bíblia novamente no livro de Apocalipse, desta vez no capítulo 22. Livro de Apocalipse, capítulo 22. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Apocalipse, capítulo 22, a partir do versículo 1. Através de Cristo, nós temos um novo, um vivo caminho ao Pai. E através desse novo e vivo caminho, nós temos uma rica promessa. Apocalipse capítulo 22, a partir do versículo 1. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade, e de um e de outro lado do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face e na sua testa terão gravado o nome dele. Então já não haverá noite, e não precisarão de luz de lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todo sempre. Veja como o final da história se conecta com o início, com aquilo que nós vemos em Gênesis. Observe que quando João olha para os novos céus e a nova terra, ele observa um rio que corta o jardim. Não é à toa que nós temos o relato do Jardim do Éden com um rio que corta, com 4 rios que cortam ele. Nós temos a árvore da vida no meio do jardim novamente. Só que essa árvore da vida aqui produz frutos todo o mês, 12 frutos, um para cada mês. Ou seja, os frutos dessa árvore não se acabarão jamais. E as folhas dessa árvore serão para a cura das nações. E João faz questão de nos lembrar aqui, nesse novo jardim, nesse novo Éden, com essa nova árvore da vida, não haverá mais qualquer maldição. Nós perdemos o primeiro jardim por causa da maldição do pecado, mas João nos lembra, não haverá nesse novo jardim mais maldição. Nesse jardim está o trono de Deus. Lembra, Deus criou a terra e o jardim para ser o local onde ele seria adorado e onde ele habitaria. E João nos lembra que nesse novo jardim, o trono de Deus estará presente. E nesse jardim, Deus de fato será adorado como ele deveria ter sido adorado no primeiro jardim. Os seus servos o adorarão, contemplarão, e o texto nos diz que os seus servos terão na sua testa gravado o nome deles. Isso não é por acaso. Os sacerdotes tinham que colocar nas suas testas o nome do Senhor. O que o texto de João está nos dizendo é que todos nós seremos sacerdotes de Deus no novo jardim.
todos nós teremos o nome de Deus gravado em nossas testas. E o texto nos diz que não haverá mais noite nem escuridão, porque o Senhor Deus brilhará sobre nós e nós reinaremos para todo sempre. Em Cristo Jesus, irmãos, tudo o que nós perdemos em Adão, não só nós recuperamos, mas nós alcançamos muito mais. Em Cristo Jesus, o segundo Adão, nós alcançamos um jardim, um templo, um sacerdócio, a adoração, uma vida eterna que nós nunca tivemos por causa do primeiro homem. Creia em Jesus. Creia que nós fomos separados pelos nossos pecados, mas Jesus Cristo nos leva de volta à presença de Deus. Creia que pelos nossos pecados nós somos disciplinados, mas em Cristo Jesus nós somos restaurados. Creia em Cristo Jesus, porque os nossos pecados nos fizeram perder um jardim, mas Deus nos promete um novo céu e uma nova terra. Creia em Cristo Jesus, porque pelos nossos pecados nós perdemos a árvore da vida, mas em Cristo Jesus nós temos a vida eterna. Creia em Jesus, porque sem Cristo o nosso caminho até Deus está bloqueado. Mas em Cristo Jesus nós temos um novo e vivo caminho. Nós podemos ter acesso ao Pai com ousadia. Deus demonstrou a sua graça ao cobrir o pecado do homem e ao disciplinar o homem. E em Cristo Jesus nós podemos encontrar tudo isso de forma tão clara e evidente. Nele nós encontramos aquilo que nós perdemos. Na verdade, nós encontramos muito mais. Nele nós encontramos a verdadeira vida. E se um dia nós somos expulsos, nós somos chamados novamente a um encontro por meio de Cristo. Através de Jesus, Deus demonstra a sua graça. Nele há novas vestes, novas, puras. Nele há o fruto da vida. Nele há a redenção. Nele há a salvação eterna. Ore a esse Cristo nesse momento. Baixe a sua cabeça. Oremos ao Senhor. Oremos a esse Redentor que nos garante tudo o que nós perdemos, na verdade, que nos garante muito mais. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, e te louvamos, porque nós somos ensinados que, por causa do pecado, nós somos separados do Senhor. Nós somos disciplinados, corrigidos. Muito obrigado porque o Senhor nos ensina que isso não demonstra apenas a tua ira contra o pecado, mas a tua graça sobre nós. Porque a disciplina visa também a restauração. E em Cristo Jesus nós somos restaurados, redimidos, transformados, de maneira que nós alcançamos aquilo que nós jamais tivemos por causa dos nossos pecados. Nos dá fé em Cristo, nos dá fé nesse Redentor, nos dá salvação por meio desse Redentor. E que pela fé em Cristo Jesus, nós venhamos conhecer o Deus verdadeiro e a vida verdadeira. Essa é a nossa oração, no nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém.